Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos criaram diversos heróis para inspirar pessoas de todo o mundo. Entre eles estão o Super-Homem e o Capitão América. Mas com a preocupação pós-guerra de que as crianças japonesas iriam idolatrar heróis do Ocidente, o Japão também criou seus heróis, e nessa é que entra o nosso querido Ultraman. E se tu não te lembra dele ou quer relembrar um pouquinho mais, hoje eu vou te contar algumas histórias e curiosidades sobre esse que foi um dos grandes heróis que já pisaram aqui no Brasil. E para começar, ele foi criado em 1966 por Eiji Tsubaraya, que era na época um dos nomes mais importantes dos cinemas de efeito especial no Japão. Foi ele, inclusive, o responsável por muitos filmes e séries de ficção científica, e também foi o co-criador do monstro Godzilla. Naquela época, se vocês se lembram bem, era muito comum usar a técnica de stop motion, que se tornou famosa lá em King Kong em 1933. Mas Tsubaraya foi ao contrário disso e usou nada mais, nada menos do que um homem com um terno de borracha para criar os seus grandes efeitos de monstro. Essa técnica passou a ser característica em filmes japoneses de kaiju da época. Usando uma iluminação intensa e filmagem de alta velocidade, Tsubaraya conseguiu aumentar o realismo dos efeitos, dando uma ponderação ligeiramente mais lenta e pesada. Mas antes de iniciar em Ultraman, Tsubaraya fez outra série que fez um relativo sucesso lá no Japão, que é a série Ultra Q. Nessa série, 3 humanos desvendavam diversos mistérios espalhados pelo Japão, mas a premissa dela nada tinha a ver com Ultraman. Contudo, diversos atores foram reutilizados posteriormente na série. Daí então que surgiu a ideia de usar o nome Ultraman, reaproveitando também o nome da sua produção anterior. Bom, mas voltando aqui para Ultraman, ele foi o segundo seriado de TV exibido em cores da TV japonesa. A série foi exibida de 17 de julho de 1966 até 9 de abril de 1967, totalizando 39 episódios. Seu sucesso ajudou não só a ditar o estilo dos programas de heróis orientais, mas também criar uma das franquias mais longevas e rentáveis do gênero. Para vocês terem ideia, Ultraman é tão popular, mas tão popular no Japão, que ele tem o seu próprio dia, que é 10 de julho, conhecido como o Dia de Ultraman. E isso se deu porque essa data foi escolhida no dia em que ele apareceu pela primeira vez em uma exibição prévia no teatro japonês para preparar o lançamento da série. Na história, Ultraman é um alienígena vindo da nebulosa M78. Nesse lugar, há muitos anos o Sol explodiu, quase causando o fim do planeta. Ultra Elder, um cientista do planeta, conseguiu salvar alguns habitantes e construiu um sol artificial. Graças a esse sol, o povo de Ultra passou a ter superpoderes. Então, com o tempo passando, Ultraman foi designado para uma missão, que é perseguir o monstro Bemlar. Na perseguição, acidentalmente, a nave do extraterrestre se choca com uma nave da Terra, onde se encontrava o oficial Shin Hayata da patrulha científica. Depois da colisão, Hayata não resiste e acaba falecendo. Sendo assim, o alienígena se sente certamente culpado e acaba revivendo o humano. Para isso, ele transfere sua energia vital a ele. Também, ele entrega um certo artefato, chamado Cápsula Beta, que vocês vão lembrar bem. Ela confere a Hayata a possibilidade de se transformar em Ultraman. Atendendo ao chamado de Hayata, Ultraman veio cumprir sua promessa. Com isso, Ultraman, que já havia sido nomeado para proteger a Terra, cumpre sua missão através do humano Hayata, que toda vez que um monstro aparece, se transforma no alienígena. Mas acontece que o poder do Ultraman vem do Sol da Terra, e o nosso Sol tem uma energia muito fraca comparado ao seu sistema de origem. Com isso, o nosso herói consegue ficar transformado em Ultraman somente por 3 minutos. Depois desse tempo, a luz em seu peito começa a piscar em sinal de alerta, pois se ela parar de piscar, ele morre. Para recarregar essa energia, ele voa até o Sol, ganhando assim apenas mais 1 minuto de transformação. Então, basicamente, essa é a premissa de Ultraman. Ele chega, dá um pau no monstro, cobre ele de porrada, derrota ele e todo mundo fica feliz, e assim são todos os episódios. Mas vocês se lembram como terminou o Ultraman? Se tu não te lembra, ou se tu não quer saber porque quer rever a série depois desse vídeo, pula ele daqui uns 30 segundinhos, porque vai ter spoiler aqui que eu vou te contar como terminou essa série. No último episódio da série, Ultraman chega na sua batalha final. Ele enfrenta o dinossauro espacial Zeton, e depois de uma gigante batalha, o nosso herói acaba perdendo. Com isso, cabe à patrulha científica terminar o serviço e acabar com o monstro. Depois de estar praticamente morto, Ultraman é resgatado por Zoff, seu superior na Irmandade Ultra. Ele retorna para o seu planeta natal e é separado de Hayata para sempre.
Assim, Hayata volta para o planeta Terra e segue sua vida normalmente, enquanto o Ultraman também segue a sua vida no planeta M78. Embora muita gente tenha torcido o nariz pro fim da série, ele encerra o ciclo de Hayata como Ultraman, fazendo assim essa ser uma das séries mais inovadoras de todos os tempos, claro, para aquela época. Mas embora ela tenha sido realmente inovadora em muitos aspectos, a produção de Ultraman era muito precária, tanto que durante a série foram utilizadas 3 roupas diferentes, onde uma delas até mesmo derretia em virtude do calor gerado pelas luzes do cenário. Coisa de louco, né? E mesmo que a produção tenha evoluído muito durante seus 39 episódios, ainda era possível ver o zíper de algumas roupas dos monstros e cabos que sustentavam os personagens. Mas isso não tirou o brilho da produção, que alcançou enormes picos de audiência na TV japonesa da época, o que fez com que a série tenha sido um enorme sucesso. Mas vocês já se perguntaram, quem venceria entre Ultraman e Godzilla? Eu acho que talvez isso a gente nunca vá saber. Mas no episódio 10 da série, a gente teve uma pequena prévia, porque nesse episódio, o gigante enfrentou um inimigo que era muito parecido com Godzilla, inclusive tinha os mesmos poderes e o mesmo grito. Mas isso não foi coincidência, a Tsubaraya, como já havia participado da produção de Godzilla, reaproveitou o traje do monstro e deu uma pequena modificada para tentar deixar ele um tantinho diferente, mas era em essência o traje original de Godzilla. De lá pra cá, após muito sucesso, Ultraman virou uma franquia de séries que dura até hoje. Além disso, o Ultraman clássico ainda fez diversas aparições em outras séries Ultra. Mas e aqui no Brasil? Como foi a recepção do personagem? Bom, ele estreou por aqui na TV Bandeirantes, no dia 22 de maio de 1968. Contudo, não fez um grande sucesso porque a Globo exibia National Kid no mesmo horário, que já era unanimidade entre a garotada. A série só teve seu devido reconhecimento quando passou no Clube do Capitão Asa na TV Tupi. Depois disso ainda passou na TV Record e na TVS, que hoje é o SBT, retornando com uma nova dublagem nos anos 90 pela Rede Manchete, e também foi reprisada na CNT e na Cine House. Ele vem do espaço sideral direto para a tela da Manchete. Fique ligado nas Ultra Aventuras de Ultraman. Enquanto era passado na TVS, Ultraman era exibido junto com o regresso de Ultraman, e isso acabou gerando a maior confusão na cabeça da galera na época. Todo mundo achava que os dois eram o mesmo Ultraman, quando na verdade eram 2 personagens e séries totalmente diferentes. A dublagem da série ficou a cargo da Cine Castro, mas futuramente a série seria redublada pela BKS. Essa versão redublada foi distribuída pela Sato Company e chegou a ser lançada também em uma coleção de fitas VHS. Atualmente a Rede Brasil transmite alguns episódios da série. Mesmo muitos anos depois do seu fim, Ultraman ainda continua rendendo histórias. Como eu falei lá atrás, ia falar um pouquinho sobre o novo futuro de Ultraman. E ele tá aqui nessa história em quadrinhos aqui, que foi lançada recentemente aqui no Brasil, mas já faz um tempo que foi lançado lá fora, e ela conta, no caso, reconta a origem de Ultraman. Esse quadrinho ele conta com um total de 5 volumes, e como ele conta a origem de Ultraman, nada mais justo do que colocar o nome de A Origem de Ultraman. Ela foi a primeira série de HQ produzida em parceria entre a Marvel e a Tsubaraya. O time criativo foi composto por Kyle Higgins e Matt Groom, que compartilhou a autoria do projeto, complementando pela expressiva arte de Francesco Manna. Já as capas variantes foram habilmente ilustradas pelo renomado artista Alex Ross. A narrativa em quadrinhos reimagina os momentos cruciais da série original de Ultraman. O ponto de partida é o instante que Shin Hayata se funde com o herói gigante, dando início à sua saga. Além disso, também foi lançado um mangá que foi adaptado para animação da Netflix, onde continua a saga do Ultraman focado no filho de Hayata, que descobre possuir poderes por ter alguns genes do Ultraman, já que o gigante teria habitado o corpo do seu pai. As 3 temporadas da animação estão disponíveis na Netflix. Lembrando que o link para comprar esse quadrinho, se tu quiser saber um pouquinho mais, tá aqui no primeiro comentário fixado. Vocês gostaram do vídeo? Se gostaram, não se esqueça de deixar o like maroto e comentar qual o próximo tema de vídeo. Na medida do possível, a gente vai atender quase todo mundo que comenta por aqui, mas a resposta para os comentários de vocês sempre vai vir. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, até a próxima semana e tchau!